Bom dia, primeiro ano. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam tendo aí uma excelente semana, né? Então vamos lá. Com essa imagem de fundo, eu abro a nossa tão esperada aula, né? 46, página 378, tá bom? Só para vocês poderem se nortear aí. Aula 46, página 378, os fatores climáticos no Brasil. Lembrando que a aula 45, 44 e 45, né, nós falamos de clima e vegetação, o grande domínio climático tropical, né, e aí depois eu pedi para que vocês fizessem os exercícios esses que depois eu vou pedir, né, antes de terminar o bimestre aí, eu vou pedir toda a apostila, então, né, não se iludam não e não fazerem os exercícios, tá bom? Então, quando a gente fala de fatores climáticos no Brasil, na página 378, a aula 46, eu coloquei essa imagem aí para vocês, né? Tá lá, então, para compreendermos os domínios climáticos no Brasil, é importante recordarmos os fatores climáticos e como eles influenciam nos climas, né, dos lugares. Então eu tenho a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade e as massas de ar. Eu falei para vocês já de todos esses itens, né, só iremos rememorá-los. Então são esses 5 fatores, né, que nós caracterizamos como climáticos e cada um deles tem a sua importância para que haja aí uma variável constante no clima, tá legal? Então, vou tirar a imagem daqui, né? E vou colocar outra imagenzinha, que é o do mapa mundi, com todos os climas do mundo, né? Embora nessa aula nós iremos nos limitar a falar apenas do clima, dos fatores que mudam o clima do território brasileiro, né? Eu vou deixar essa imagem aqui do mapa mundi, né? Que é os climas do mundo. E aí quando a gente fala dos climas do mundo, né? Eu acho legal eu particularmente acho muito bacana esse mapa, né? Que ele nos dá aí uma visão melhor dos climas quentes, dos climas frios, dos temperados e dos climas de altitude, tá legal? Então essa é a imagem aí, tá? Vou colocar a minha para cá, para que vocês não fiquem com saudade, né, do professor que vos fala. Então tá lá. Eu falei desses 5 fatores, né? E agora a gente vai ver de que maneira que eles influenciam né, no clima. Esses fatores influenciam no clima. Então tá lá na apostila de vocês 378, né? Os fatores climáticos mais atuantes na determinação dos climas brasileiros são a latitude, a altitude, as massas de ar, fator que mais condiciona os climas do Brasil. Observa-se ainda a influência da maritimidade e da continentalidade, mas a interferência desses fatores na dinâmica climática do território brasileiro é considerada de menor relevância. Ou seja, a maritimidade e a continentalidade, ela não tem tanta importância quanto os fatores citados acima. Item 2. O Brasil apresenta uma grande extensão norte-sul, né? Mais de 4.300 quilômetros, e dessa forma uma grande extensão latitudinal, o que determina que se verifique a influência, tá? Ó, presta bastante atenção, que se verifique a influência da latitude na sua configuração climática. Então, no item 3, ele diz que a latitude ela tem um papel fundamental na caracterização climática de um determinado local, né? Aí pede para observar o mapa da página 378 e a tabela abaixo, né? Que é a localização e a variação das médias térmicas, principalmente das cidades litorâneas, ou seja, cidades com altitudes menores que 100 metros, porém com latitude diferente. E aí o exemplo, né, mais catedrático que nós temos aí é Teresina, tá? Então a latitude de Teresina aí são 5 graus 0,5, a altitude de Teresina 72 metros, né? E a temperatura média de Teresina aí na casa dos 27,4 graus.
Essa temperatura média hoje ela está mais alta, tá? Eu ainda não vi de quando que é esse mapa, de 2015. Hoje ela está aí na casa de 28 graus, 28 ponto qualquer coisa. Salvador, latitude de 12 graus, altitude 8,3 e temperatura 26. E assim sucessivamente, né? Florianópolis, Porto Alegre e até aqui a nossa cidade também, tá? Vai fazer parte desse rol de cidades litorâneas. E aí nós temos na página 379, né, como vocês podem observar aí, né, as estações do ano, né, outono, inverno, a primavera e o verão. E como que se caracteriza aí a pluviosidade, tá? A pluviosidade e os índices climáticos. Agora vamos lá para o fator 5, né, o item 5. Outro fator climático relevante para a compreensão dos climas brasileiros é a altitude, né? Constata-se a sua influência principalmente nas regiões sudeste e sul do país, áreas de planaltos e serras, nas quais a altitude é mais elevada. Aí pede para observar a tabela, né? Observe a tabela e o mapa a seguir, que mostram aspectos da influência desse fator, que fator que é a altitude, na configuração climática do país. Note que as cidades situadas em latitudes próximas apresentam temperaturas médias, bem diferentes entre elas. Essa variação ela se deve às diferentes altitudes em que estão localizadas a cidade. Professor, então o que é mais importante? A latitude e a altitude? Ambos. Ambos, tá? A gente não pode analisar um sem ter uma pré-definição do outro. Vamos lá, página 380, né? Tem o mapa aí que citou o item 5 para vocês, né? Então as cidades mais, digamos assim, de maiores, né, proporções ou de altitude, né? Nós temos aí Belo Horizonte, nós temos Vitória, Curitiba e Florianópolis. Respectivamente, temperaturas aí de 22,8, 25, 17,6 e 22,7. É uma média, né, de temperatura, sim, bastante amena, como o nosso clima do estado de São Paulo. Item 6. Por conta das suas grandes extensões, as massas de ar influenciam diretamente nas dinâmicas climáticas dos territórios no planeta. No caso brasileiro, observa-se a influência de 5 grandes massas de ar. Gente, eu falei para vocês, e torno a repetir, que a massa de ar ela vai ter a característica do lugar que ela se formou. Tá? Se ela se formar num lugar quente, ela vai chegar quente. Né? Mas aí precisa ver a proporção da sua umidade. Então, analisem da seguinte maneira: cada massa de ar ela tem aí, ela vai causar o efeito do lugar de origem que ela se formou. Então, na massa equatorial continental, que é uma massa de ar quente e úmida, ela se origina aonde? Na Amazônia, sobre a qual pertence o ano inteiro, ampliando a sua área de influência para o centro-sul do país durante o verão no hemisfério sul. Então, essa massa equatorial continental formada lá na Amazônia, por que ela é quente e úmida? Porque a gente sabe que na região norte as chuvas são extremamente em abundância, né? Então, obviamente que além de quente, ela vai ser úmida, tá legal? Vamos lá, massa tropical atlântica. É uma massa de ar também quente e úmida, ela se origina ao sul do Trópico de Capricórnio. Professor, então como que você sabe que ela é quente e úmida? Olha, se ela se origina no Trópico de Capricórnio, subentende-se que ela se formou perto da onde? Da linha do Equador. Ela vai se deslocar na direção do litoral oriental e meridional do país, ocasionando o quê? Muita chuva, e essa chuva ela vai ser conhecida aí como orográfica, que são as chamadas chuvas de relevo. Na terceira lá nós temos a massa equatorial atlântica, que ela é quente e úmida também, que ao penetrar no país pelo litoral setentrional, que é o litoral norte, causa chuvas intensas
causa chuvas intensas. Então, ela se formou no litoral norte. Por que que o nosso litoral norte é tão chuvoso? Bertiágua, Uba-chuva, como chamam, né? Por quê? Porque é uma massa, ela vive sob a influência da massa de ar quente e úmida, tá? Que vem para o litoral norte. A massa tropical continental, massa quente e seca, forma-se na depressão do Chaco, que é no interior da América do Sul, penetrando pelo oeste do território brasileiro. A massa polar atlântica, teve o nomezinho polar, sabe que é uma massa fria, né? Que o ar é pesado. Ela se origina na Patagônia, né? Que é o sul da Argentina, e ela é responsável pelo inverno e pela formação especial aí, especialmente nas regiões sudeste e sul, com as frentes frias, né? E a chuva é frontal. A massa polar atlântica, também outra massa de ar cuja característica principal é a sua temperatura, que é fria, né? É onde ela se forma. Então tudo isso, né, é para que nós possamos ter aí um melhor e maior entendimento. Depois nós temos aí os exercícios da página 382, né, que eu vou deixar aí um tempo da aula para vocês verem e vou falar um pouquinho mais do clima, né? Os grandes climas brasileiros da página 47 e 48 e já vou fazer, né, já vou falar por atacado, tá legal? Então assim, o clima. Eu falei para vocês nas aulas passadas que o clima ele é definido como o quê? Como a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo dos anos. Ou seja, o clima é a repetição da temperatura. Já o tempo necessário para determinar um tipo de clima é de no mínimo aí 30 anos, né? Estudando o comportamento dos tipos de tempo de determinado lugar, tá legal? Um conjunto de fatores climáticos, esses 5, ele vai definir, né, o tipo de clima de determinado lugar. Então, ressalta-se aí que esses 5 fatores, eles não podem ser estudados de uma maneira isolada para que eu possa definir um clima, mas sim de uma forma integrada entre eles. Por exemplo, a latitude, ela interfere na incidência dos raios solares recebidos por determinada região. Latitudes próximas ao Equador, elas vão receber maiores quantidades de raios solares, né? Incidindo sobre uma área muito maior da superfície terrestre. Consequentemente, as temperaturas médias desses lugares, próximos ao Equador, serão extremamente maiores. E quanto mais afastado do Equador, né, for o lugar, menores serão as temperaturas. Então, seria bom que vocês tivessem o entendimento de que a latitude é o fator responsável pela diferenciação das zonas climáticas, tropical, temperada e polar. Tudo bem? Falei da latitude, agora vou explanar ou arguir, como queiram, sobre a altitude. Quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar. Consequentemente, a temperatura ela tende a ser o quê? Menor, pois nessas condições, né, as moléculas de ar ficam em baixa concentração. Elas não conseguem reter o calor da umidade. Então, quanto mais alto, menor vai ser a temperatura. Fatídico, né? Não tem o que discutir, tá legal? Massas de ar. As massas de ar eu já falei para vocês em aulas anteriores, que são grandes porções de ar na atmosfera. Elas vão se estender por milhares de quilômetros. Elas formam-se numa superfície única pela pressão atmosférica. E aí as suas características podem ser quente, fria, úmida ou seca. Depende do que, professor? Do ambiente em que elas se formaram e aonde elas vão fazer a sua trajetória, tá bom? Então existem 6 tipos de massas de ar. A oceânica, ela vai ser seca? Não, úmida. Vai ter a continental,
que é do continente, então obviamente que vai ser seca. Tem a tropical e equatorial. Tropical perto da zona climática tropical, equatorial perto do Equador, então deduz-se que é quente, né? Tem a temperada e polar, essas são frias. Tá legal? Então assim, não raro, muitas dessas massas, elas se encontram durante seu deslocamento. Uma vem de cá, outra vem de lá. E aí haverá o que nós chamamos de uma troca de calor e umidade entre elas. A maior é a que vai prevalecer. A mais robusta é a que vai prevalecer. Então imaginem aí, eu sou a massa de ar. Eu venho da minha esquerda. O cléric é uma massa de ar, ele vem da direita, né, nessa trajetória. Chegou um determinado ponto que nós iremos nos chocar. Qual massa de ar que vai prevalecer? A do Leandro ou a do cléric? Pela minha robustez, né, obviamente que vai ser a minha. Entenderam? Isso aí é propaganda da robustez. Não leva não, mal não, viu, cléric? Um dia você chega aí essa deixa pra lá. Vamos falar de continentalidade e maritimidade, ou seja, perto do oceano, perto do mar ou distante do mar. Quanto mais próximo do mar, mais úmida. Mais distante do mar, mais quente e seca. Então, tanto a continentalidade quanto a maritimidade, elas correspondem ao quê? Ao maior ou menor formação de massas de água. Por quê? Além delas exercerem aí a variação na umidade, elas vão interferir também na temperatura da região. Por exemplo, em lugares que sofrem mais influência do continente, lá no interior do continente, distante do oceano, há uma variação maior da temperatura ao longo do dia, porque vai haver o que aí? Altas taxas de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Diferença entre a maior e a menor temperatura. Tá legal? E isso se aplica na continentalidade e na maritimidade. As correntes marítimas, professor, o que tem a ver as correntes marítimas? Elas são as porções de águas, né, extensas que fazem um movimento de deslocamento nos oceanos. Tá? Então, são movimentadas pela ação do quê? Dos ventos e pelo movimento de rotação da Terra. As correntes marítimas, ela tem o poder de interferir na temperatura atmosférica e no movimento das massas de ar. Tá legal? Então, quando nós falamos dessa configuração desses 5 fatores, aí fica facinho entendermos aí qual é a ação desses 5 fatores climáticos sobre os climas, né? Então eu digo facinho, né? Porque é muita dedução. É só parar, deduzir e falar, peraí, mas o nome dela já te diz tudo, tá legal? Espero que tenham entendido. A 47 a 48, página 384, eu não vou nem parar, né? Eu vou fazer de uma maneira direta, tá? Por que de uma maneira direta? Porque a gente, né, não tem que parar e perder tempo. Então eu vou falar dos grandes climas do Brasil, página 384, tá? Abram lá na 384, a gente vai falar dos domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente, né? Que no caso aí seria os climas do Brasil. E aí quando a gente fala dos climas do Brasil e a relação, né? Aspectos dos seguintes climas do Brasil. Então, assim, equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Por que tudo isso, professor? Porque o território brasileiro é extenso, é 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que eu já mencionei para vocês, né? Então, esse tamanho do território brasileiro, que nos leva aí ao 5º do ranking como o maior país em extensão territorial, obviamente que vai
haver aí uma diversidade climática. Então está na página lá de vocês, equatorial, úmido, tropical, esses que eu já citei, tá? E aí nos compete saber o quê? A regionalização desses climas. Quando eu falo de regionalização, é assim, olhem lá no item 3. Apesar da grande diversidade climática no Brasil, a maior parte dos climas brasileiros é quente, portanto, dos tipos equatorial e tropical. Isso é uma afirmativa. Por que tropical e equatorial? É só você ver o mapa mundi lá, tá? Aonde que o Brasil está localizado. Então, assim, os aspectos dos climas que eu citei, né? Equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical, é que o território brasileiro, como eu já coloquei para vocês, em virtude da sua extensão, né? E da sua localização, ele vai apresentar essa diversidade climática. Então, os principais climas, né, quando a gente pergunta, primeiro equatorial, segundo tropical, semiárido, né, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. E aí compete-nos saber a característica de cada clima. Tá? Aqui na apostila de vocês, eu vou abrir mão um pouquinho da apostila de vocês, só volto lá nela para poder responder os exercícios da página 386 e já marcar aqui 31, né? 31. Então, assim, saber o que nos compete é saber as características de cada clima desses que tem maior incidência no território brasileiro. Eu falei que o primeiro é o equatorial. Então, é um clima predominante na região da Amazônia, né? Ele abrange do norte, a região norte, e porções do estado do Mato Grosso. Então é só pegar um mapa que você consegue ver aí a configuração, né? Olha lá o nosso território, tá bom? Olha lá o território brasileiro, né? Então, quando eu falo da Amazônia, não está pertinho lá da linha do Equador? Tá, né? Então, até por conta disso, né, ele vai apresentar essas características. A temperatura média anual é elevada, variando entre 25 graus centígrados e 27, com chuvas durante o ano e alta umidade do ar. Equatorial por quê? Porque ele fica na linha do Equador. Ótimo. O segundo é o tropical. O tropical, ele abrange o estado do centro-oeste, ele vai pegar um pedaço do nordeste, um pedaço do norte e uma parte pequena do sudeste, né? Ele apresenta duas estações extremamente bem definidas, o inverno e o verão. Inverno seco e verão chuvoso. A temperatura média varia de 18 a 28 graus. Tá? E aí nós vamos para o Nordeste, que é o clima semiárido. Esse clima no Brasil predomina no interior do Nordeste. A temperatura é extremamente elevada, fica na casa dos 27 graus. E as chuvas são extremamente escassas e irregulares. Essas características, além da falta, né, a gente diz, essas características, além da falta de políticas públicas, que a construção de reservatórios de água dificulta aí o desenvolvimento da atividade agrícola no semiárido nordestino. Tá legal? Vamos falar um pouquinho do tropical de altitude. Ó, o nome. Tropical de altitude. Típico de áreas mais elevadas, porque é de altitude, caracterizados lá no sudeste, aqui no sudeste, então abrange aí Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Qual que é a temperatura média? É a nossa, de 18 graus a 22 graus. A temperatura no tropical de altitude é mais baixa nas áreas mais altas do relevo. Então, é mais alta onde? Bertioga ou Mogi das Cruzes? Obviamente, Mogi das Cruzes. Tá legal? Vamos falar do tropical atlântico. Esse tropical atlântico ele está presente na zona litorânea, que se estende do Rio Grande do Norte
no Nordeste ao Paraná aqui no Sul. Olha aí a extensão desse clima. A temperatura é elevada por volta de 25 graus centígrados. As chuvas, elas são regulares e elas também são bem distribuídas. São mais intensas no sul do país, tá? E um pouco mais no sudeste durante o verão. E no Nordeste só no inverno, tá legal? E o por último, o clima aí, né? Não menos importante, é o clima subtropical. Esse clima subtropical, ele é predominante nas porções do território brasileiro situado ao sul do Trópico de Capricórnio, né? Ao sul do Trópico de Capricórnio, que é a zona climática temperada do sul. Falou que é temperada do sul, então a gente já analisa aí que as temperaturas são mais amenas, são mais baixas. A média da temperatura nessa região, né, desse clima, é 18 graus, considerada a mais baixa do país. Como que é a chuva? As chuvas também são regulares e bem distribuídas. O verão nesses lugares, né, ele é extremamente quente e o inverno extremamente frio. Tá legal? Então, assim, paro aqui, né, essa parte teórica para que vocês façam os exercícios aí da aula 48, 47, 48, 46, 47, 48, é isso? É, tá? Então, assim, façam os exercícios, eu vou pedir uma hora para que a gente possa atribuir nota. Se tiverem dúvida, me chamem lá no WhatsApp, né? Espero que tenham entendido. E boa semana, forte abraço, Deus abençoe e estamos juntos, sempre juntos.